Olá, eu queria deixar uma palavra aqui com vocês hoje sobre uma situação que aconteceu essa semana com a minha cachorrinha, né? Envolve ela, e que o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento no momento que eu tava assim, né, pensando, fazendo as coisas e pensando, né? E com relação, assim, aos aperreios, às agonias, né, que às vezes surgem no dia a dia, que tentam roubar a nossa paz, que tentam fazer a gente se estressar, se agoniar com as coisas do momento, com as coisas que a gente tá vendo, tocando, sentindo, né? Então, essa semana eu levei minha cachorrinha pro veterinário, né, pra saber o que ela tinha. Ela apresentou um sintoma é, preocupante, né? E eu decidi levar ela. Na verdade, o Senhor meio que me conduziu, né, ao local assim que eu poderia levá-la aqui na cidade. E eu acabei indo, né? E ela não gosta de médico, ela fica de um jeito assim, incontrolável, né? Não gosta de ninguém tocando nela e tal, ninguém diferente. E ela bateu em mim assim, minha boca inchou, enfim. Foi assim, daquele jeito. Então eu cheguei em casa, né? E falando com Deus, falando sozinho em casa, né? A gente fala assim, meio que às vezes até reclamando, né? Falando. E quando eu tava ali, colocando a ração dela, o Espírito Santo falou assim, daquela forma dele, bem tranquila, assim, bem, assim, amável, né? Dizendo assim, filha, isso vai passar. Tudo passa. Isso vai passar. Dinheiro passa, conta bancária passa, problemas passam, doenças, estresses, agonias, casa, carro, coisas do dia a dia, essas rotinas, tudo, tudo vai passar. Então é meio que dizendo assim, por que você está se estressando? Por que você está se aperreando? Porque é como se o mundo estivesse acabando. Por que se isso tudo vai passar? Então, o entendimento que ele traz, que o Espírito Santo traz e que está na palavra, eu queria dar a palavra de hoje baseada nisso, de que às vezes realmente a gente vive demais a situação, vive demais o problema, a circunstância, que logo vai passar. Que é naquele momento está acontecendo isso, isso e isso. Mas vai passar. Isso é uma certeza. E aí, claro, a gente lembra daquela palavra que Jesus falou, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jamais passarão. E é esse versículo de Lucas 21, que ele fala justamente do final dos tempos, do sinal do fim dos tempos. Ele termina o capítulo falando isso, falando sobre isso, né? Falando a estação em que o fim dos tempos estaria ali acontecendo, em que estação, em que momento em que a gente iria perceber, se a gente observar ao nosso redor, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus falou. E ele fala: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então ele falou ali para observar a figueira, né, que a figueira é Israel, perceber a estação, porque ele fala de folhas, de todas as árvores, quando elas brotam, a pessoa já sabe, já percebe que o verão está próximo, que está vindo uma estação, que está vindo um período, que aquele sinal específico que você percebe, que a gente percebe, no caso ele usou o exemplo das árvores, das plantas, que mostram o início de uma nova estação. Então a natureza anuncia o que vem por aí. Então a gente vai conseguir perceber, já estamos percebendo. Quem tem olhos e ouvidos espirituais já sabe que a gente já está no fim, que a gente já está nesse período aqui que Jesus falou. Então ele continua dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, toda a palavra de Deus, a palavra que Jesus deu, tudo aquilo que Jesus ensinou, vai permanecer, vai se cumprir. Então, naquele momento ali que o Espírito Santo falou, por que você está se aperreando se tudo isso vai passar?
se é apenas por um momento. Então, ele trouxe. Qual o entendimento que ele traz em seguida? Você tem algo muito mais importante na sua vida. E que é o que todos devem ter também. E é o motivo pelo qual fazemos os vídeos aqui. A presença de Deus. Então, o que é mais importante? O que é que dá prazer a você? É por acaso alguma coisa dessa terra? Não, não é, não deve ser. Por quê? Porque as coisas dessa terra hão de passar, mas as palavras do Senhor não passarão, ou seja, ele não passará. Então, se você e eu temos ele, Jesus, Deus, o Espírito Santo dentro de nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, mesmo nessas situações. A gente tá bem, a gente prossegue, a gente segue em frente. E passa, aqueles momentos passam, as situações passam. Por quê? Porque só o que importa é Jesus, só o que importa é a presença de Deus. Então, o que o Espírito Santo quis dizer? Filha, por que você está se estressando? Se isso vai passar. E se você tem algo muito mais prazeroso, mas o que realmente importa na sua vida? Não é a presença de Deus? Não sou eu, tipo assim, né? Então, não liga para isso. Deixa passar. O cachorro vai passar, o gato vai passar, a casa vai passar, o dinheiro vai passar, o dinheiro que você gasta, os rios de dinheiro que você gasta com o cachorro e com toda e qualquer outra coisa dessa terra vai passar. Tudo vai passar. Então, se a gente tem isso em mente, realmente a gente tem que se conter. A gente realmente precisa se conter. E aqui em Lucas, ele continua falando. É interessante porque em Lucas ele fala, nos outros evangelhos ele não fala muito, mas em Lucas especificamente, que eu gosto de Lucas, esse evangelho é bem detalhista. E ele continua falando assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Aí ele fala assim, de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. Então eu queria tentar para essa questão. Cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês das ansiedades dessa vida, que é o que geralmente acontece. Claro, para alguns são as bebedeiras, são as baladas, são as libertinagens, são as impurezas, são os prazeres dessa terra. Mas para a maioria de nós, vem o quê? As ansiedades dessa vida. Os problemas, as situações que acontecem que às vezes a gente nem espera. As coisas que vêm para tentar tirar a nossa paz, a nossa segurança, a nossa certeza no Senhor, para tentar distrair a gente, para deixar a gente aperreado, pensando no amanhã. Como é que vai ser amanhã? Essa conta que tem para pagar, a minha fatura tá gigante por conta dessas coisas que aparecem, por conta dessas situações que eu quero resolver logo, mas às vezes eu preciso esperar determinada coisa acontecer para resolver outra e outra e outra. Então, essas coisas, gente, a gente precisa aliviar a nossa cabeça. A gente precisa aliviar o nosso coração. E a gente só alivia na presença de Deus. A gente só consegue se aliviar. Só consegue, sabe, desopilar se a gente estiver na presença de Deus. Nada mais dessa terra consegue fazer isso. Você pode até tentar, como muitos tentam por aí. Desopilar, tranquilizar, mas não dá. Por quê? Porque somente a presença de Deus pode fazer isso em nós. Então eu tive que mudar aqui o ambiente, né, o cenário, mas continuemos, né, o que a gente estava falando, que somente a presença de Deus pode nos trazer verdadeira paz, tranquilidade e fazer a gente ficar focado. Então, o intuito desse vídeo é lembrar para nós mesmos que a gente não pode ficar sobrecarregado. Nosso coração, a nossa mente não podem ficar sobrecarregados a ponto da gente esquecer do que realmente importa. Porque as situações, elas vão vir. A gente tá nesse mundo que tá corrompido, que tá sujo pelo pecado. Isso acarretou doenças, enfermidades e, enfim, a realidade espiritual desse mundo é suja, né? Então aqui a gente vai passar por aflições, como tá escrito na palavra de Deus. O próprio Jesus diz isso. Mas ele diz também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse vídeo aqui é para que o Espírito Santo nos lembre, olha, não fica assim, não deixe essas coisas sobrecarregarem vocês, porque há algo mais importante para vocês, vamos dizer assim, se preocuparem, há algo mais importante para vocês pensarem, há algo mais importante para vocês sentirem no coração de vocês,
como o prazer de ter a presença de Deus e estarem se preparando para algo maior. Então, a diferença entre as pessoas que estão no mundo e que ainda vivem para o mundo é que elas se preparam para o mundo. Elas se preparam para essa vida, que só tem um prazo de validade, que vai acabar. Para essa terra que vai acabar. As coisas dessa vida passarão. Mas a diferença dessas pessoas para quem vive as coisas de Deus, no reino de Deus, que é um reino espiritual, um reino que você não vê muitas vezes com seus olhos físicos, mas ele começa aqui. Ele começa aqui, a partir da obra que Deus começa aqui, quando a gente conhece Jesus. Então, essas pessoas que vivem no reino de Deus se preparam para o reino dos céus. A gente está aqui de passagem, se preparando espiritualmente para a nossa verdadeira vida quando ela chegar. Quando o nosso Senhor chegar. Quando o nosso Senhor bater a porta e a gente está de pronto para abrir. Então, falando sobre isso, existe uma passagem, uma parábola, né? Mas antes eu queria só terminar esse versículo aqui que a gente estava lendo, né? Que ele diz pra gente não sobrecarregar com as ansiedades dessa vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, ele diz, o dia. Então, a gente está se preparando para esse dia. Então, as coisas que acontecem ao longo desse período, a gente tem que descartar. A gente tem que tirar o peso, né? Colocar, deixar pra lá. Colocar em Jesus, como ele diz, que o fardo dele é leve, que ele carrega os nossos fardos e o dele é leve. Então, a gente descarregar essas coisas e pensar, não, eu preciso me manter, eu estou me preparando para algo maior. A minha verdadeira vida está escondida em Cristo, na qual, quando chegar aquele dia, vai se manifestar junto com ele. Então, ele termina aqui dizendo, não se sobrecarreguem para que aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente, sem vocês se tocar, perceber que chegou o dia e talvez não tenha se preparado como deveria. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, pegando esse trecho aqui, a gente volta lá para Lucas 12, a partir do versículo 35, que fala da prontidão para o serviço. E essa passagem, a gente está assistindo The Chosen novamente, aquela série de Jesus, não sei se você já assistiu, mas eu gosto muito, e muitas passagens fazem, claro, todos os episódios fazem a gente refletir, pensar, pesar, e tenho o prazer de estar ali, né, vendo algo de Jesus. E a gente tá no capítulo, não sei se é o 6 ou é o 7, mas que Jesus está começando a se manifestar, né, ao povo, ao público, né, todo mundo tá percebendo Jesus. E ele tá ali na casa de Zebedeu, né, que é o filho, que é o pai de João e Tiago. E eles estão ali, todos juntos, né, e de repente Jesus começa a falar as parábolas e tudo mais, o povo começa a perguntar, e a conversa vai, a conversa vem, e de repente tá um monte de gente, uma multidão ao redor da casa. E chega uma mulher que ela pergunta, né, Senhor, quando virá aquele dia, né, o que vai acontecer quando os anjos do céu e tudo mais vierem, quando será? Ela tava perguntando mais ou menos isso. Eu quero deixar esse trecho aqui fixado, o link, é no TikTok que eu achei, graças a Deus, se você quiser ver. Amém? Essa parte, quando eu assisti de novo ontem, achei muito interessante como Jesus, na série, ele falou. Então, eu pesquisei o versículo, né, que fala sobre aquele trecho. E eu queria ler aqui para vocês. Então, é Lucas 12, a partir do 35, que diz assim. O título é Prontidão para o Serviço. Estejam prontos para servir e observem e conservem acesas as suas candeias, ou seja, lamparinas, luz. Conserve acesa a sua luz. Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Glória a Deus. Para que quando ele chegar e bater, possam, em algumas traduções dizem, possam logo abrir-lhe.
E aqui nessa tradução diz: possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes asseguro que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Então, essa passagem Jesus fala na série. E a forma que ele falou, achei muito interessante. Porque ele deu o exemplo dos servos, né? Ele falou que, realmente, naquele momento, eles haviam recentemente chegado de um casamento, né? Eles haviam ido para o casamento, que é aquela passagem do primeiro milagre, que é no casamento, lá em Caná, na Galileia, e que ele fez o milagre da água para o vinho. Então, ele usou esse exemplo, ele usou esse acontecimento, e realmente está aqui descrito no Evangelho. E ele disse assim: chegamos recentemente de um casamento, e o senhor que estava lá, né, o pai da noiva, rico, né, o senhor, com certeza tinha servos em casa, aguardando ele chegar da festa, né? Essa festa, tal festa, né, que a gente sabe, festa de casamento, demora muito. Então, com certeza os servos não saberiam a hora que o seu senhor iria chegar. E como é que vocês acham que os servos estavam? Por acaso esses servos estavam deitados na cama do seu senhor, ou bebendo o seu vinho, brincando, festejando, ou fazendo qualquer outra coisa e não servindo, ou seja, e não preparados para o momento em que o seu senhor chegasse em casa, eles estivessem ali? Então, eu espero que você esteja entendendo. Então, ele deu um exemplo. Olha, quem é que está esperando o senhor chegar em casa? Os servos dele. E como você acha que os servos estavam? Desleixados ou atentos para o momento em que o seu senhor chegasse, né? Então o povo que estava ali dizia, eles estariam atentos, né? Se forem bons servos, é tanto que Simão Pedro disse, se forem bons servos, estarão atentos, aguardando a chegada do seu Senhor. Então Jesus pergunta, e como você acha que eles estariam? Onde vocês acham que eles estariam? Então Maria Madalena diz assim, estariam na porta. Porque Jesus deu o exemplo, vocês acham que eles estariam no quarto, ou na sala, ou na cozinha? Aí Maria disse, não, eles estariam na porta, aguardando. E Jesus disse mais, e eles estariam no escuro, esperando o Senhor no escuro? Aí a mulher que perguntou tudo isso disse, não, estariam com lamparinas acesas. Na verdade, eu acho que é a André que pergunta, mas enfim, isso é na série, né? Eles estariam com lamparinas, eles estariam com uma luz aguardando, acesa, não no escuro. Porque até mesmo no escuro, né, como é que ele ia ver alguma coisa? Então, eles estariam preparados, eles estariam aguardando, eles estariam dispostos a, quando o seu senhor chegasse, eles pudessem estar ali para recepcioná-lo, para logo abrir a porta e o seu senhor entrar e ele servir. E a glorioso disso, do versículo, né, que diz que o Senhor os servirá, como ele diz aqui. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Felizes os servos. Então ele diz assim, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, ou seja, o próprio Senhor vai servir. Porque é o que vai acontecer quando esse dia chegar. O próprio Deus vai nos servir com o quê? Com sua presença, gente. Com a presença dele. O que mais vai importar é a presença de Deus. A gente não vai ter olhos mais para nada nem para ninguém. Claro, vai ter um banquete lá. Vai ter uma mesa farta. Vai ser para glória eterna a gente viver ali com Deus. E realmente vai ter comida, vai ter um monte de coisa, mas eu tenho certeza que a nossa alegria, os nossos olhos vão ser totalmente para Jesus. Vai ser totalmente só para Deus. A gente não vai se preocupar mais com nada, nem com comida, nem com vestes, nem com nada. E vai ter um monte de gente ali, os nossos irmãos, e a gente não vai ter olhos para esses irmãos, para falar dos irmãos, para achar algum defeito. Não, vai ser tudo perfeito. Por quê? Porque os nossos olhos vão ser todos para Jesus. Aleluia. Toda a nossa mente, o nosso coração, tudo vai ser para Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a glória eterna, a eternidade, vai ser para a gente amar a Deus, ser amado, e não vai ter mais nada que nos tire da sua presença.
Não vai ter mais nada que nos afaste dele. Não vai ter mais nada que nos tire a atenção dele, que nos distraia. Problemas, situações, circunstâncias, preocupações, nada. Então, é assim que Deus vai nos servir, com sua presença. E assim como Jesus fala nessa parábola, o Senhor deles, dos servos, vai se vestir para servir, vai mandar eles se assentarem para servir e disse, e fará com que se reclinem à mesa para servi-los. Ou seja, ali aquele momento, assim como Jesus serviu os discípulos quando lavou os pés deles. O Senhor não precisava fazer aquilo, mas ele fez para dar exemplo. E hoje a gente está aqui para servir ao Senhor e não para servir os problemas. E não para servir as situações, as preocupações. Então, aguardemos o nosso Senhor como esses servos prudentes que esperaram a chegada do seu Senhor, se de noite ou de madrugada, se na segunda ou na terceira vigília da noite, isto é, entre 9 da noite e 3 horas da manhã. Se é de noite, se é de madrugada, a gente não sabe, mas aguardamos. E esse aguardar é a gente estar limpo, é a gente estar preparado aqui dentro da gente, é a gente estar com a nossa mente e coração não sobrecarregados com as preocupações, mas pensando, lembrando, se mantendo no único pensamento, no firme fundamento que é a fé, de que, olha, tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Ou seja, a gente tem coisa mais importante para pensar, para viver. A nossa verdadeira vida se manifestar quando o Senhor chegar. Então, eu queria só deixar esse recado do Espírito Santo para você que tem se preocupado muito com as coisas que de repente acontecem, que surgem, surpresas dessa terra, dessa vida. A palavra de Deus diz para a gente não se embaraçar com os negócios dessa vida. O soldado que foi alistado pelo seu Senhor para a guerra não se deixa embaraçar pelos negócios dessa vida, pelas preocupações dessa vida, porque ele foi alistado para uma guerra. Então ele tem que se preocupar somente com a guerra. Senão ele vai morrer em campo. Senão ele vai levar um tiro e acabar tudo. Ou seja, num piscar de olhos, num momento de tempo, tudo acaba. E não é assim a vida do homem. Como o próprio Jesus diz, como a erva do campo que logo murcha, que passa o vento e vai embora. Realmente, que a gente lembre disso. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar a lembrar que só o que importa é uma coisa: a tua presença. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.